Números, capítulo 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Deus queria que homens de Moisés, e não Moisés, vissem a terra prometida, vissem a bênção, vissem a promessa, Canaã, né? Irmãos, quando as bênçãos do Senhor estão próximas de nós, como aqui, a promessa do Senhor estava próxima aqui dos filhos de Israel, né? Então, quando a bênção está próxima de nós, Deus quer que nós tenhamos aí uma noção dela, e também Deus quer que nós vejamos as dificuldades para possuí-la. Entendo, aqui haveria dificuldades para possuir a terra prometida. Quais eram a dificuldade? Vocês sabem, conhecem o texto, tinha lá povos opressores, né? Aparentemente adversários. Então não é porque é uma promessa de Deus que está se cumprindo, que vai se cumprir, é que vai ser fácil tomar posse, não, irmãos. As promessas do Senhor exigem de nós um esforço para tomar posse, né? Então, as promessas de Deus têm que ser conquistadas. Mesmo Deus dirigindo aquele povo até a terra prometida, eles tiveram que conquistar a terra prometida. Então, Deus nos dirige em direção à bênção, mas Ele quer que nós conquistemos, nos esforcemos, que tomemos ações, atitudes para tomar posse da bênção. Deus, muitas vezes, como aqui está mandando o seu povo verificar, espiar a terra, Ele não quer que nós sejamos surpreendidos, ou que fiquemos eufóricos. A bênção está chegando, as pessoas ficam eufóricas muitas vezes, e depois se abatem em ver que tem dificuldades para tomar posse da bênção. Então Deus, Ele quer que nós estejamos conscientes da bênção e também da dificuldade para alcançar a bênção. Muitas vezes, para você alcançar um milagre, você vai passar por um tratamento duro. Você vai passar por algumas situações adversas, né? Muitas vezes, para você ser curado, você vai ter que tomar um remédio amargo. Então, a bênção, a cura virá, mas você tem que se esforçar para tomar posse da bênção. Você tem que suportar muitas vezes o tratamento. Muitas vezes você tem que suportar o remédio amargo, né? O Senhor Jesus teve que suportar todo o sofrimento, toda a dor, toda a tortura, para alcançar a maior bênção sobre as nossas vidas, que é a salvação. Ele pagou a nossa dívida. Nós fomos extremamente abençoados, aqueles que creem, mas Ele teve que tomar posse. Ele teve que passar pela aflição, pela luta. Então, muitas vezes, você passa pela aflição para alcançar a bênção. Irmãos, bênção do Senhor não cai na nossa cabeça. É necessário esforço, nem que seja um esforço espiritual, esforço em oração, esforço em meditação, em busca da palavra, esforço em jejum. Então, nós temos que tomar atitude, nos esforçarmos para alcançar as bênçãos. E tem dificuldades, por isso é necessário o esforço. Deus, Ele nos mostra as dificuldades para que nós nos preparemos para alcançar as bênçãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você, para vencer o mundo, tem que ter bom ânimo e superar as aflições. Entende, irmãos? Não tem nada que seja, vamos dizer assim, que caia no nosso colo, que caia nas nossas mãos. Porque bênção que vem fácil, as pessoas não valorizam. Mas quando a pessoa persevera, quando a pessoa ora, ela intercede, ela jejua, ela busca, ela passa por tratamentos, passa por isso, passa por aquilo, ela valoriza a bênção, né? E ela não desiste até alcançar a bênção. Então Deus fez com que eles espiassem a terra,
para que eles vissem a bênção da terra, mas também vissem as dificuldades que eles teriam que enfrentar para conquistar a promessa do Senhor. E aqui no versículo 25 e 26 diz: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe contra a eles, e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. Após 40 dias de avaliação, vamos dizer assim, os espias foram avaliar a terra, foram avaliar a bênção. Após 40 dias de avaliação, trouxeram um relatório. Irmãos, é necessário que nós façamos avaliações detalhadas da nossa situação, né? Um relatório fiel, um relatório minucioso. Por quê, irmãos? Porque uma avaliação e um relatório errado, falho, leva a conclusões e ações falhas. Muitas vezes, irmãos, é necessário você avaliar realmente a sua situação, a sua luta, os obstáculos, as dificuldades, e avaliar também a bênção. Para quê? Para que você se posicione, para que você haja de uma maneira correta à luz da palavra do Senhor para alcançar a bênção. Faça sempre uma avaliação real da sua situação. Faça sempre uma avaliação real das suas dificuldades. Sabe por quê? Porque tem muita gente que pensa que a dificuldade é intransponível. E quando você faz uma avaliação, você vai ver que a dificuldade não é tão grande assim. Muitas vezes você pensa que a luta é uma luta enorme, grande, e quando você avalia, você chega à conclusão que não é tão grande assim. Então nós temos que avaliar as situações, porque tem pessoas que fazem, não avaliam a situação e acham que toda dificuldade é intransponível, acha que toda dificuldade é insuperável, mas quando se avalia realmente, fala, não, peraí, esse obstáculo, essa dificuldade não é tão grande assim, né? Então tem que avaliar, irmãos, aqui. Por isso que Deus enviou os espias, para que eles avaliassem as dificuldades que eles encontrariam. E aqui no versículo 27 e 29 diz: e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviasse, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então, eles viram a bênção, viram a terra que mana leite e mel, mas eles deram muito mais ênfase as dificuldades e os obstáculos. Irmãos, se vocês pegarem o livro de Êxodo, no começo do livro de Êxodo, quando Deus chamou Moisés, ele falou que daria uma terra que mana leite e mel, mas também falou dos povos adversários, os povos opressores, os inimigos que teriam que ser superados. Deus falou, Deus relacionou todos lá em Êxodo. Então eles já sabiam de antemão, em função da palavra do Senhor, que haveria povos estranhos, povos idólatras e povos opositores ali. Então entendam, eles só constataram aquilo que Deus já tinha dito a Moisés lá em Êxodo capítulo 2. Então muitas vezes, irmãos, a pessoa se surpreende com obstáculos que Deus já falou que ela teria. Quando Deus falou, no mundo tereis aflições, irmão, espere que as aflições virão. Quando Deus falou que bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do Evangelho, que forem injustiçados e injuriados por causa do Evangelho, é para que todos saibam que nós vamos ser injuriados, perseguidos por causa do Evangelho, por causa da obra de Deus. E não ficar falando, quanto adversário eu tenho, os adversários estão se levantando contra mim. Irmão, faz parte do contrato, já sabíamos disso,
Quem já ouviu, já leu Mateus capítulo 5, está sabendo disso, porque o Senhor relatou. Então não se surpreenda, irmãos, as dificuldades elas virão, as aflições virão, e não adianta se desesperar quando elas chegarem. É claro que Deus fez com que eles constatassem aquilo que Ele já tinha dito, mas eles estavam dando uma ênfase muito grande às dificuldades, dos obstáculos. Eles poderiam falar, não, como nós verificamos aquilo que Deus já tinha dito a Moisés. Desde o início, desde antes de nós sairmos do Egito, Deus já tinha revelado que nós enfrentaríamos essa dificuldade. Nós já estávamos com o espírito preparado. Não, eles não tiveram essa visão, eles tiveram uma visão de enfatizar as dificuldades que eles já deveriam saber que enfrentariam. Deus relacionou povo por povo opressor lá em Êxodo, né? Então, tem algumas pessoas, irmão, que têm mania de enfatizar as lutas, tem mania de enfatizar as dificuldades, de alardear os obstáculos. Então, tem pessoas que têm mania de só falar de luta, só falar de problema, só fala de dificuldade, não falam de bênçãos, não falam de bênçãos. Aqui como esses espias aqui que só estavam exaltando os adversários, os obstáculos e as dificuldades. Então, irmão, falam do que falta, mas não falam daquilo que já receberam. Entendo, parece que é uma cultura até do nosso país só falar de dificuldade, só falar de problema. Você vai numa fila de banco, você vai numa fila de mercado, mesmo na igreja do Senhor, as pessoas vêm glorificar, exaltar o nome do Senhor, mas chegam só falando de dificuldade, só falando de problema. Você pode falar, você pode desabafar, você pode pedir oração, mas viver constantemente falando do mesmo problema, você está sendo um garoto propaganda do diabo. E não é isso que Deus quer, irmãos. Nós temos que ter uma visão diferenciada. Não supervalorize e não faça propaganda das dificuldades. Ô irmão, estou numa luta tremenda. Ô irmão, estou numa luta tremenda. Ô irmão, está isso, me aconteceu aquilo. Ô irmão, aconteceu aquilo. Para! Deus não quer isso. Você está vivo? Glorifica o nome do Senhor. Fale das bênçãos que Deus está preparando. Oh, isso é uma oportunidade para o meu Deus agir. É assim que tem que ser a visão. Então, nós devemos ter a visão que Deus quer que nós tenhamos. Nós devemos ter a visão de Deus e não a visão do diabo. O diabo só fala do mal, só fala daquilo que ele faz. Irmão, sua luta é grande, mas não supervalorize a sua luta, porque o poder de Deus é maior, e você não fala do poder de Deus que é maior. Fala da luta que é grande, mas não fala, o meu Deus é maior do que a luta grande que eu estou enfrentando. É isso que você tem que falar. Você pode até citar a sua luta, mas dê mais ênfase a Deus, a obra de Deus e ao poder de Deus. Pastor, o meu Deus é grande, é maior do que a grande luta que eu estou enfrentando. É esse o discurso, e não um discurso de só falar das dificuldades, porque aí aquele que age assim está fazendo a vontade do inimigo. Mas houve um que teve uma visão diferenciada. Versículo 30 diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe via as coisas como Deus queria que fossem vistas e fez calar os pessimistas. Vamos com ânimo e venceremos, é o que disse Calebe. Irmão, faça calar os pessimistas, se afaste dos pessimistas, evite os pessimistas. Sabe por quê? Porque o pessimista, ele contamina a sua fé.
Você está animado, está na batalha, não, a luta é grande, mas meu Deus é maior, maior é o poder de Deus que está comigo. Irmão, não sei não, irmão. Eu vi um aí que estava na mesma situação e olha, não está mais aqui não, irmão. Faça ele ficar quieto, irmão. Evite esse tipo de pessoa, sai de perto dele. Porque a pessoa pessimista, ela contamina a fé dos demais. E esses espias que estavam falando aqui sobre os adversários, sobre os oponentes, eles estavam abatendo a fé de todo o povo. O pessimista, ele está sendo usado pelo diabo para abater o ânimo e a fé de muitos. Irmão, tem que evitar, irmão. E às vezes, imagine a situação de um pastor, irmão. Imagina a situação, porque raramente as pessoas vêm mas um pastor só vem com discurso negativo. Fala do poder de Deus. Irmão. Aí você fala, chega, fala do poder de Deus. Esse pastor aí, não sei, é mal criado, não sei. Irmão. Quem tem o Espírito de Deus, ele é otimista, irmão. Ele tem que ser otimista, irmão. Você vai ser pessimista com o Deus poderoso que você tem, o Deus que te deu a vida, que criou tudo, o Deus que está controlando a sua vida. A situação só não está melhor, irmão, por falha nossa. Por falta de busca a Deus, do conhecimento da palavra de Deus e ação de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que ver e agir como Deus quer. Sabe como Deus quer? Tenha bom ânimo. É isso que o Senhor Jesus disse, tenha bom ânimo. Então conheça a dificuldade, não seja alienado, mas conheça e creia muito mais na promessa e no poder de Deus. Números 31, 33. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. Olha que visão! E todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Irmão, você não é um gafanhoto, você é filho de Deus, irmão. Você não é pequeno diante do problema. Você, com o seu Deus, com a sua fé, é infinitamente maior do que qualquer problema. Entenda, irmãos? Essa visão pessimista que estava prevalecendo no povo de Deus, com aqueles 10 espias, espias que foram contaminados por Satanás, contaminados pelo inimigo, estavam desanimando e esfriando a fé de todo mundo. Ou seja, Satanás estava usando 10 espias, sem entendimento algum, para bater a fé de todo o povo de Israel. A visão pessimista de Satanás, ela prevalece no mundo. O mundo tem uma visão pessimista. O mundo tem uma visão de murmuração, de reclamação. E Satanás sabe que ele vai vencer sem esforço nenhum se as pessoas desistirem de lutar. Então Satanás vence sem esforço quando as pessoas desistem, né? Desistem das bênçãos e dos milagres. E por que as pessoas desistem? Porque desanimam. Por que as pessoas desistem? Porque são pessimistas. Não vai dar, né? O pessimismo traz o desânimo, e o desânimo traz a desistência, e a desistência traz a vitória do inimigo. Então, irmão, faça calar o pessimismo daqueles que te cercam e o pessimismo que vem no seu coração. Se prepare, quando a bênção estiver próxima, estiver na iminência, Satanás vai te tentar
de todas as maneiras, com sentenças pessimistas, com desânimo, para você desistir. É essa a estratégia dele. Ele estava aqui atacando pessoas com pessimismo, com desânimo, para que eles desistissem de tomar posse da bênção que Deus tenha preparado. Nunca desista de uma promessa de Deus. Nunca. Não tenha visão pessimista. Não, o meu Deus que deu a promessa, Ele vai me dar forças para que eu possa alcançá-la. Tem obstáculos? Tem. Não sou alienado, não vivo no mundo da lua. Tem obstáculo, tem dificuldade. Mas meu Deus vai me fortalecer e eu vou superar, eu vou aguentar. Eu vou aguentar. E vou tomar posse da bênção. Então cale o pessimismo. Se afaste e evite os pessimistas. Você está indo lá naquela igreja, não adianta não, irmão, não adianta. Esse seu caso aí não tem jeito, não. Faça calar, para trás de mim, como fez o Senhor Jesus com Pedro. Faça calar os pessimistas, se afaste dele, evite a visão do diabo, a visão pessimista do diabo. Tenha a visão que Deus quer que você tenha. Quando você tem a visão de Deus, quando você enxerga a terra que mana leite e mel, e não os jebuseus, cananeus, amorreus, quando você enxerga a bênção de Deus, a promessa de Deus, você não desanima, você não desiste, e você conquista a bênção próxima de você. A visão pessimista abate o ânimo, irmão. Não deixa o seu ânimo, vá com ânimo, esforça-te com bom ânimo. Vai, irmão, vai sem pessimismo. Faça com que você mesmo tendo ciência das dificuldades, continue avançando, né? Irmãos, você vai ver a dificuldade. Às vezes as dificuldades são grandes, mas o poder de Deus é maior. Deus deu a promessa, então a promessa é alcançável. Deus prometeu a terra, então a terra é conquistável. Então não tenha visão. O Deus que te levou até a bênção, o Deus que te trouxe até aqui, que te deu vida até aqui, Ele é contigo e vai te dar mais se você agir com uma visão que Ele quer que você tenha, uma visão otimista, uma visão de cumprimento de promessa. Então evite a visão pessimista, evite a visão do diabo. Fala para o seu irmão do lado, evite a visão pessimista, evite a visão do diabo. Irmão, acabe com aquele discurso, isso não é para mim não. Eu não consigo não. Eu não levo muito jeito para isso não. Eu não estou preparado para isso não. Para mim não tem mais jeito. Para mim acabou. Chega, irmão, chega com esse discurso. Sentenças pessimistas expressam uma visão pessimista e só trazem a derrota, porque chamam a existência à perda, chamam a existência à derrota. A pessoa que é pessimista, ela já entra derrotada, irmão. Ela chama a existência à derrota. E depois ainda fala, não falei? Irmão. Então, se você tem uma visão pessimista, você vai ser influenciado a desistir. Você acaba desistindo sem tentar. Você faz a vontade do diabo. Você perde. Você descarta as coisas boas. Quantas oportunidades Deus já colocou diante de você, na área profissional, na área familiar, em todas as áreas. Quantas oportunidades Deus já colocou e você descartou, desistiu da bênção, porque tinha uma visão pessimista. Não, isso é para mim não. E se acontecer? E se foi Deus que deu oportunidade? Mas não tem e se. Não tem, não, vai. Não haja como agiu Gideão. Eu sou o menor lá da minha terra, o menor da minha casa. O Senhor é contigo, varão valoroso. Faça calar os pessimistas, evite os pessimistas. Tenha uma visão otimista, uma visão de Deus para qualquer situação e qualquer pessoa. Entende, irmãos? Esse vai se transformar. E não esse não tem jeito, né?
Se Deus transformou o endemoniado o gadareno, vai transformar o fulano também. É assim, irmãos. Quantas oportunidades você perdeu sem tentar, porque tinha um pensamento pessimista, via as dificuldades. E se eu perder, eu vou perder tanto, e se não der certo, visão pessimista. Foi Deus que deu oportunidade, vai. Se é uma armadilha do inimigo, não vá. Mas Deus confirma pela palavra, quando a oportunidade é dele. Deus confirma pela palavra quando é direção dele e não do inimigo. Então vai, irmãos. Não, eu não sei, não sirvo para... Não, vai, é a oportunidade de Deus, avance, irmão. Sem pessimismo. Não chame a existência a perda e a derrota. Deus quer que nós hajamos como agiu Caleb. Aqui no versículo, então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Caleb fez calar os pessimistas. Tá? Se afaste dos pessimistas, evite pessimistas, ou faça-os calar, ou tape os seus ouvidos aquilo que ele falar. Entra por aqui, sai por ali. Ele é um pessimista, ele não tem a visão de Deus, ele não tem o Deus ele não crê em Deus como eu creio. Essa oportunidade é de Deus, essa promessa é de Deus. A terra prometida é promessa de Deus, não é do diabo. E se é promessa de Deus, eu vou tomar posse. Eu não vou estar vendo amorreu, jebuseu, heteus, não vou estar vendo isso. Eu vou estar vendo que é promessa de Deus e que é terra que manda leite e mel, uma bênção, eu vou tomar posse. Amém, povo de Deus? Então tenha uma visão diferenciada. Não tenha visão, não deixe o pessimista fazer com que você não avance, que você não tome posse. Não deixe o pessimismo, muitas vezes vem na sua cabeça um pessimismo enviado pelo diabo, né? Não vai dar certo, é difícil, não sei o quê. Então, irmãos, faça isso. É promessa de Deus, eu vou. Se é promessa do inimigo, eu deixo para lá. Mas Deus confirmou na palavra a promessa dele, eu vou e vou ter a vitória. Não vou ver as dificuldades, os amorreus, os heteus, eu vou ver a terra que emana leite e mel. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé e vamos orar.